E aí, Big Geeks, espero que vocês estejam bem. Recentemente eu trouxe aqui no Brasile Geeks o Redmi 10A, o smartphone de entrada da Xiaomi. Pois agora chegou a hora de mostrar o seu irmão, o Redmi 10C, que está aqui dentro dessa embalagem, está aqui dentro desse pacote, e nós teremos unboxing super raiz desse smartphone que conta com algumas vantagens em relação ao Redmi 10A, como uma tela maior de 6,71 polegadas, o aparelho também vem com o chipset mais poderoso, o Snapdragon 670, também traz uma câmera principal de 50 megapixels, uma resolução bem maior do que os 13 megapixels aqui do Redmi 10A, e o aparelho continua com a bateria de 5.000 mAh, traz agora um carregador de 18 watts na caixa e possui versões com 3 e 4 GB de RAM e 64 e até 128 GB de armazenamento. E nesse vídeo nós vamos conhecer o conteúdo da caixa, as primeiras impressões, com direito a unboxing super raiz, vou conhecer a caixa e o conteúdo junto com vocês. Mas antes só quero pedir para você deixar aquele like que ajuda muito o Brasile Geeks a continuar crescendo, e você que ainda não é inscrito, aproveita também, tá perdendo tempo, aproveita para se inscrever no canal do Brasile Geeks, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Então aqui está o pacote do Redmi 10C. Eu comprei esse aparelho lá no Mercado Livre, vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem acompanhar. E a diferença de preços do Redmi 10C, tanto na versão nacional quanto na versão importada, é de R$100. Então quando você pesquisar pelo Redmi 10A no mercado internacional, o preço dele vai estar ali abaixo dos R$700, enquanto que o Redmi 10C vai estar abaixo dos R$800. E aqui no Brasil, o Redmi 10A vai sair ali por volta dos R$930 a R$950 na versão com 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, enquanto que o Redmi 10C vai sair por volta dos R$950 a R$1.100, isso na versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Então vai ter alguns preços diferentes, se você pegar uma versão mais simples do Redmi 10A ou uma versão mais sofisticada do Redmi 10C, mas a diferença de preço é mais ou menos essa que eu falei aqui para vocês, vai ficar em torno de R$100, mas dependendo da versão pode ser um pouco mais ou um pouco menos também. E olha, já vou adiantando para vocês que vale a pena pagar a diferença pelo Redmi 10C. Se você puder pagar a diferença, vale mais a pena porque o aparelho traz algumas coisas a mais, como por exemplo a tela maior de 6,71 polegadas e também a câmera principal de 50 megapixels. Além do chipset Snapdragon 680 que tem uma performance melhor do que o Helio G25 do Redmi 10A. Então eu tô falando tudo isso e tentando aqui abrir a caixa, mas tá difícil, né? Não abre de jeito nenhum, mas eu sou brasileiro e desisto nunca, então vou conseguir. Uma hora ou outra eu consigo. Pronto! Falei que uma hora eu ia conseguir, demorou um pouquinho, mas acabou dando certo. Então aqui de cara nós temos o Redmi 10C, mas vou deixá-lo de lado por enquanto. Essa aqui é a versão na cor verde, tem a versão na cor preta e na cor azul também, se eu não estou enganado. Essa aqui eu achei a mais bonita, apesar de ter gostado também da versão na cor azul. E aqui nós temos uma ferramenta de remoção do SIM card. Será que ele vem com capinha? O Redmi 10A não vem. Aparentemente ele também não. Aqui nós temos os manuais. Temos também um carregador. Aqui nesse aparelho ele é mais potente, tem 18 watts contra os 10 watts do Redmi 10A. Tá aqui um carregador mais potente. E ele também conta com um cabo USB numa ponta e USB tipo C. Olha que legal, o Redmi 10A traz o micro USB. E por fim, mais nada na caixa. Só ficou faltando mesmo a capinha. Senti falta dela aqui no Redmi 10C e esperava que viesse, já que esse aparelho é um pouquinho mais caro. Mas a diferença de preço, como eu já falei para vocês, não é muito grande em relação ao Redmi 10A. E aqui mostrando o aparelho, deixa eu tirar essa etiquetinha também. Com a mão esquerda é mais difícil. Pronto, deu certo. Então aqui está o Redmi 10C, o legal é que ele traz uma tampa traseira texturizada, aqui mostrando as bordas para vocês. E assim como o Redmi 10A, ele traz aqui o sensor de tais nessa moldura maior, né, que abriga também um conjunto de câmeras. E olha, eu não gostei muito da posição do sensor de tais no Redmi 10A e parece que eu também não vou gostar aqui no Redmi 10C. Preciso testar com mais calma, mas eu acho que a posição não ficou muito boa. Esse aparelho traz um total de 8,3 mm de espessura e o seu peso total é de 190 gramas. Ele traz uma bateria de 5.000 mAh. Aqui mostrando também a película, vamos tirá-la, tem até uma abinha aqui para você tirar, com o Redmi 10C deu certo. E aqui temos também os principais destaques do aparelho. Deixa eu ligá-lo para a gente olhar melhor as conexões. Legal, já está ligando. E aqui nessa lateral nós temos a bandeja,
Tá aqui no detalhe, deixa eu ejetá-la para vocês poderem ver. Olha só, temos 3 slots, muito bom. Então é possível utilizar simultaneamente 2 chips mais um cartão de memória. Aqui na parte superior nós temos uma entrada para fone de ouvido. Nessa lateral nós temos os botões de volume e também o botão liga-desliga. E aqui na parte inferior temos o microfone utilizado para as ligações, a porta USB tipo C e o único alto-falante, já que esse aparelho traz áudio mono. E aqui nós temos o que parece ser 2 câmeras traseiras. Eu acho que são 2 mesmo, né? Aqui parece ser um sensor, mas acho que é mais um enfeite, é só para enganar mesmo. O principal tem 50 megapixels e abertura de 1.8, é um bom sensor. E ele traz também uma lente de 2 megapixels com abertura de 2.4. Aqui temos o flash e aqui temos, acredito que seja nenhum sensor, mas depois eu vou checar melhor. E logo abaixo temos os sensores digitais. A tela do Redmi 10C está bem maior do que a do Redmi A. De 6,53 polegadas passamos aqui para 6,71 polegadas. Porém, continuamos aqui com a resolução HD+. No caso aqui do Redmi 10C, ela é um pouquinho maior, de 1650 por 720 pixels, mas continua com a proporção de 20:9 e com a taxa de atualização de 60 Hz. E assim como acontecia com o Redmi 10A, temos aqui uma interface bastante responsiva no Redmi 10C. Mesmo trazendo a taxa de atualização de 60 Hz, temos aqui uma interface com uma resposta bem legal, com uma boa velocidade de abertura e até com uma resposta melhor do que o Redmi 10A, afinal de contas temos um chipset mais potente aqui nesse aparelho. Ainda assim, ele não consegue fugir de eventuais engasgadas durante o uso da interface, durante a abertura de aplicativos. Abrindo aqui o Gmail, por exemplo, para vocês terem uma ideia, olha só, quando a gente abre o Gmail, ele dá um pouquinho de travadinhas, mas elas ocorrem em menor quantidade quando comparado com o Redmi 10A. Então, a vantagem de desempenho aqui do Redmi 10C acaba sendo visível. Em relação à tela, além de trazer a resolução HD+, temos um display LCD com painel IPS aqui mostrando para vocês os ângulos de visão. A câmera frontal com apenas 5 megapixels fica aqui nesse recorte em formato de gota. E as bordas superior e laterais, apesar de não ser tão espessa, ela está um pouquinho maior quando comparado com alguns outros smartphones. Aqui mostrando a borda inferior, ela também está mais espessa do que as laterais e a superior, mas essa já não é tão espessa assim. E aqui mostrando a pegada do aparelho, até por trazer uma tela de 6,71 polegadas, ele traz um display grande. E mesmo com resolução HD+, não tivemos a qualidade da imagem prejudicada, já que temos uma boa definição aqui na tela desse aparelho. Aqui mostrando para vocês o painel de controle com os atalhos para funções. Quando você desliza da direita para baixo, você acessa os botões de funções e deslizando da esquerda para baixo, você acessa as notificações. E aqui também mostrando o menu de configurações. Reparem que a velocidade da interface está muito boa aqui nesse aparelho. Ao contrário do Redmi 10A, que vem com a MIUI 12.5, aqui no Redmi 10C já temos a MIUI 13, tem até uma atualização para ele, mas o aparelho continua com o Android 11. Essa versão que está comigo traz 64 GB de armazenamento, mas também existe uma versão com 128 GB. No momento que eu tirei o aparelho da caixa, eu fiz uma screenshot, ele vinha com 25,6 GB ocupados e 38,4 GB disponíveis. Está aqui a screenshot que eu tirei do aparelho. E aqui voltando para o menu de configurações, mostrando todas as especificações, reparem que ele traz 4 GB de RAM e mais 1 GB do armazenamento está sendo utilizado aqui para auxiliar a memória RAM, para poder melhorar alguns elementos como a multitarefa, por exemplo. E aqui a gente pode confirmar também o chipset Snapdragon 680, além do Android 11. Aqui mostrando para vocês a multitarefa, reparem que a velocidade da rolagem da interface está bastante suave. Eu vou fechá-la aqui para reabrir alguns aplicativos, começando pela Play Store. Reparem que a velocidade de abertura da Play Store está muito boa e a velocidade da rolagem da interface também está muito boa. O Gmail sempre apresenta um pouquinho de engasgos na abertura, mas rapidamente ele já passa a ter uma interface com uma boa resposta. Aqui abrindo também o YouTube, vamos acessar o canal do Brasilegeeks para a gente ver como está a interface. Reparem que ela também está bastante ágil. Abrindo o aplicativo de fotos, aqui com algumas fotos já tiradas com o Redmi 10C, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E também o aplicativo de mapas. Reparem que o Mapas já foi aberto e configurado anteriormente. Ele está com uma velocidade de rolagem aqui das páginas bastante suave, bastante macia. Aqui mostrando para vocês. E também temos o Chrome, aqui abrindo o Chrome para vocês poderem ter uma ideia do desempenho. Aqui voltando de novo para a multitarefa, segurando aqui o aplicativo a gente não consegue acessar o modo de tela dividida, isso é muito estranho. Alguns smartphones da Xiaomi permitem o recurso, outros não permitem, é um pouco estranho. Ainda assim o Redmi 10C suporta aqui as janelas flutuantes, ó, dá para poder
abrir aqui o aplicativo em janela flutuante, um app por vez, e dá para você utilizar por cima de outro app ou por cima da tela inicial, dá para você redimensionar, mover a posição e também dá para você maximizar, deixando ele de volta aqui em tela cheia. Você clica aqui na barra de janelas flutuantes e todos os aplicativos que forem compatíveis vão aparecer nessa tela, então basta clicar para você poder abri-lo. Deixa eu clicar aqui no app de galeria, tá aqui o app de galeria por cima da Play Store. Então dá para você utilizar aqui os aplicativos em janela flutuante. Ele também traz a opção de modo escuro, que você ativa aqui pelo painel de controle. Tá aqui o modo escuro. Ele vai deixar os aplicativos compatíveis, como é o caso do app de fotos, e também a gaveta de aplicativos, todas elas aqui com o tema escuro. E o que eu notei é que realmente o aparelho está com uma velocidade com uma boa resposta, apesar de trazer um chipset que não tem um desempenho tão bom assim, mas pelo menos ele está dando conta do recado aqui no Redmi 10C, e a interface só apresenta engasgos e congelamentos, eventualmente, não apresenta com muita frequência. Temos aqui então o chipset Snapdragon 680, que traz 8 núcleos da série Kryo 265, rodando até 2.4 GHz, e a GPU é Adreno 610. Essa versão que está comigo tem 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, mas existem versões com 3 e 4 GB de RAM e 64 e 128 GB de armazenamento. A parte boa é que é muito difícil encontrar o Redmi 10C na versão com 3 GB de RAM, normalmente você só vai encontrá-lo com 4 GB de RAM e opções com 64 e 128 GB de armazenamento. O desempenho é bom rodando a interface e os aplicativos, nos jogos ele já vai sofrer um pouquinho mais, mas ainda assim conseguiu um bom desempenho aqui com jogos como Call of Duty ou Shadowgun Legends rodando com gráficos no mínimo, mas com uma boa fluidez. Eventualmente eles vão apresentar algumas travadinhas, mas na maioria das situações vai dar para jogar numa boa aqui com o Redmi 10C. O aparelho traz uma bateria de 5.000 mAh e ao contrário do Redmi 10A que vinha com um carregador de 10 watts, aqui temos um modelo mais potente, com 18 watts, outro ponto positivo aqui desse aparelho. E dependendo do seu perfil de uso, a bateria vai aguentar até 2 dias longe da tomada. Quanto às câmeras, outro ponto positivo aqui do Redmi 10C é a sua câmera principal, que tem 50 megapixels com abertura de 1.8. É uma boa câmera e ela já vem com o modo HDR habilitado aqui por padrão. Na verdade está no modo automático, você pode deixar sempre ligado ou sempre desligado ou no modo automático que vai acionar automaticamente quando for necessário. Infelizmente, para a câmera frontal, o modo HDR sempre vem desligado, você precisa manualmente mudar aqui para o modo automático, não faz muito sentido, acredito que a Xiaomi poderia deixar o modo HDR em automático aqui para todos os seus aparelhos, já que muita gente acaba deixando de ligá-lo, muita gente vai acabar usando o aparelho aqui com HDR desligado. Então ele traz o modo de foto, o modo retrato, aqui clicando em mais a gente também tem o acesso ao modo noturno, que só funciona para a câmera principal traseira, mas acredito que deve trazer bons resultados, já que o Redmi 10A até conseguiu bons resultados e acredito que aqui no Redmi 10C eles serão ainda melhores usando o modo noturno. O aparelho consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. E ele traz até uma segunda lente de 2 megapixels com abertura de 2.4, mas ela é utilizada apenas para detecção de profundidade. O aparelho não conta aqui com o modo macro, por exemplo. E aqui eu já estou deixando alguns exemplos de fotos e vídeos realizados com o Redmi 10C para vocês poderem conferir. See the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control. Olha, quem assistiu o vídeo do Redmi 10A já sabe que eu não gostei muito da posição do sensor de ties. Ele fica numa posição um pouquinho inacessível aqui, junto à moldura das câmeras. Infelizmente é exatamente a mesma posição aqui no Redmi 10C, olha só. Ele fica aqui numa posição mais elevada e junto à moldura das câmeras. Então o acionamento dele acaba sendo um pouquinho difícil. Você meio que precisa olhar aqui a posição do sensor de ties para conseguir acioná-lo. É difícil você encontrar só buscando aqui no dedo, sem precisar olhar para a parte traseira. Em todo caso, ele é preciso, não é muito rápido. Aparentemente está um pouquinho mais rápido do que o do Redmi 10A, talvez até pelo melhor desempenho. Tá com uma resposta um pouquinho melhor, mas ele não chega a ser instantâneo. O aparelho também conta com desbloqueio facial. Na primeira vez, agora ele foi instantâneo, mas na primeira vez ele não conseguiu achar meu rosto não, mas acho que agora acertei aqui a posição e chega a ligar e desbloquear, é praticamente instantâneo para poder fazer o desbloqueio. Realmente da primeira vez não deu muito certo, porque eu acho que a posição não estava a ideal. Aqui na parte superior temos uma entrada para fone de aqui ouvido, mostrando o áudio para vocês, ele é mono, sai apenas também. aqui por baixo, ó.
Porque eu consigo abafar completamente o áudio tocando aqui desse aparelho. no alto-falante Ele inferior. conta também com microfone para as ligações e também traz uma saída de áudio nova. A qualidade é boa, o volume é bom. E acho que está melhor do que o do Redmi 10A, hein? Quer falar Redmi 10C. Redmi 10C é esse aqui. Mas realmente, está um bom volume, está melhor do que o do Redmi 10A. E aqui mostrando a tela de 6,71 polegadas. A tela cresceu aqui nessa geração. Temos um display LCD IPS com resolução HD+, 1650 por 720 pixels, com taxa de atualização de 60 Hz. É uma tela um pouco mais simples, a resolução não é muito alta, mas ainda assim a qualidade da imagem aqui está muito boa. Bom galera, o Redmi 10C traz a mesma qualidade do Redmi 10A, é um smartphone bom e também barato. O Redmi 10C é um pouquinho mais caro somente, por volta de R$100 que você vai pagar mais, mas ele traz a vantagem de ser um smartphone com melhor desempenho, com uma câmera principal também com uma qualidade melhor, então acredito que vale a pena você pagar esses R$100 a mais aqui pelo Redmi 10C. A versão importada desse aparelho aqui, do Redmi 10C, com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, está saindo por menos de R$800, enquanto que a versão aqui no mercado nacional está saindo por volta de R$1.000 a R$1.050. Então existe uma diferença de preço, mas eu acredito que ela é pequena em relação ao Redmi 10A, que lá fora custa menos de R$700, enquanto que aqui no Brasil vai sair por mais ou menos R$930 a R$950. Então a diferença realmente gira ali próximo dos R$100, e acredito que vale a pena pagar esses R$100 a mais pelo Redmi 10C, porque você vai ganhar na questão de desempenho, vai ganhar uma câmera principal melhor, vai ganhar um carregador de 18 watts com uma potência melhor também. Infelizmente o aparelho não conta com capinha e eu estou olhando agora, também não vem com película pré-aplicada, assim como acontece com o Redmi 10A, mas ele vem com um carregador mais potente e também vem com mais poder de processamento. Lembrando também que essa versão já conta com 4 GB de RAM, além dos 64 GB de armazenamento. Existe uma versão também com 128 GB de armazenamento. O Redmi 10A, nessa versão que está comigo aqui, tem 3 GB de RAM, tem 1 GB a menos. Até existe uma versão com 4 GB de RAM, mas ela também vai custar mais cara e talvez até empate em preço quando comparado aqui com o Redmi 10C. Então, entre esses dois aparelhos, a não ser que o Redmi 10A esteja com uma diferença de preço aí acima dos R$200, a não ser por isso, vai de Redmi 10C, porque o aparelho está bem mais interessante. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, e não esqueçam, hein, deixa seu like aí para ajudar o Brazilian Geeks a continuar crescendo, e você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!